do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, hoje teremos aqui no nosso canal uma entrevista especialíssima com o Dr. Haugen e o Dr. Deep State. Para me ajudar nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, eu tenho como convidados o Daniel Dominiguete, do Centro Católico de São Paulo, e o Fred, expert aqui, que é sempre meu tradutor, me auxilia e me ajuda bastante. Podem se apresentar aí, rapazes. Obrigado pelo convite, professor. Mais uma oportunidade de estarmos com o professor Haugen, que é especialmente na questão do tema de hoje, que é esse livro fantástico dele, Os Santos do Apocalipse. E é isso. É um livro de fundamental leitura e é uma contribuição enorme do seu canal, professor. E vamos trazer para o Brasil, né? Esse livro, exatamente. Vamos trazer para o Brasil. Né, Fred? O Fred também é de Centro de São Paulo. Não é só seu trator, não. É de Centro de São Paulo também. Eu também sou parte aqui dessa trupe. Normalmente eu estou por trás da cortina aí dos programas do Centro. Mas é peça fundamental. Graças a Deus. Obrigado. Dr. Haugen, muito obrigado por aceitar o convite. Thank you for being here. Absolutely. É um prazer tê-lo conosco novamente, né? Já é a segunda vez que nós temos aqui no nosso canal, Dr. Haugen. It's a pleasure having you here for the second time. Second time you're here with us. O nosso público já conhece o Dr. Deep State, canal que eu sempre recomendo. You are always on our footnotes, to watch Dr. Deep State. You're always present on canal Glórias de Maria, Professor Bezerra's YouTube channel. E hoje falaremos um pouquinho sobre os livros do Dr. Haugen, especialmente este último livro dele. E já quero antecipar ao público, né, que nós estaremos trazendo os livros do Dr. Haugen para a edição em português. Vai ser uma grande contribuição para o nosso trabalho, já que quem conhece o trabalho do Dr. Haugen pode perceber que há uma conexão com o nosso trabalho também. O trabalho no Apostolado Glória de Maria, o trabalho do Centro Católico de São Paulo, é sempre uma conexão. A gente está sempre em diálogo, né? Uma parte contribuindo com a outra. Então, Dr. Haugen, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho, né, desse seu trabalho, especialmente com relação a esse novo livro. Quais são as suas expectativas e o que foi que motivou o Dr. Haugen a escrever este livro? Okay, Dr. Haugen, we would like to know, for starters, for you to talk a little bit about your work, especially in relation to this new book. What are your expectations and what motivated you, Dr. Haugen, to write this book? That's Professor Bezerra's question. So this is the book we're talking about, Saints of the Apocalypse. Well, I have two other books, and this is sort of the summation of everything. So let me begin by saying we live in the Christian era. And in the Christian era, I argue that what's fundamental to our existence is the awareness that there's an ontological war taking place over reality. And that's heavy, the word ontology and reality. Ok, ele está dizendo primeiro que ele apresenta o livro, Os Santos do Apocalipse, diz que são 3 livros, professor, é o terceiro livro que, de certa forma, sumariza os outros 2. Ele não disse os nomes, mas eu vou dizer, né? Seeing Through Singularity and Metaverse, são os 2 livros que ele escreveu. E o que ele coloca como argumento central é que nós vivemos uma guerra ontológica contra a realidade. Nós estamos na era cristã e essa era sofre, nesse momento, já há algum tempo, uma guerra ontológica contra a realidade. Esse é o argumento central que abarca os 3 livros dele, e esse Santos do Apocalipse é mais ou menos, como ele disse, um sumário da obra dele até agora. So
This war begins with the incarnation of Christ. At that moment, we had a vantage point to our own existence. We could see ourselves through the lens of God, through the incarnation. Our Lord and Savior said, "If you have seen me, you've seen our Father." At that same time, an enemy comes into the works, which we could call Antichrist. Christ represents reality. The church represents the lens through which we see reality, and a war takes place between the church and the synagogue, the church and the anti-church, reality and anti-reality. So this is the frame that we're living in throughout the life of the saints, and it's becoming manifest right now in the unveiling, the apocalyptic period that we're living in. And the saints speak of this unveiling period all the way from Saint Stephen to our Blessed Mother of Fatima. Ele então desdobra a questão da guerra ontológica contra a realidade, diz que a gente teve a oportunidade de ver como é que é a nossa realidade a partir do momento que a gente viu nosso Senhor Jesus Cristo. Quem teve a oportunidade de vê-lo, quem viu a mim, vê ao Pai, nosso Senhor disse. E que desde então se desdobra uma guerra entre a igreja e a anti-igreja, a realidade e a anti-realidade, a verdade e a anti-verdade ou a mentira. E que, portanto, a igreja é o símbolo, o sinal da verdade manifesta no templo. E ela sofre, obviamente, o ataque daqueles que querem matar a verdade, acabar com a verdade. E ele fala que essa história que vem se desenrolando há 2000 anos, desde a encarnação, que é o ponto central, e depois, obviamente, a ressurreição, ele fala que nesse momento a gente vive uma espécie de confluência de fatores que exponenciam essa percepção dessa guerra real. E que, portanto, os santos, e ele cita Santo Estevão e Nossa Senhora de Fátima, conversam conosco, porque eles têm, cada santo tem um pedaço dessa história, um pedaço dessa revelação, que nos ajuda a entender o momento que nós estamos vivendo de ataque à realidade. Então, Perfeito. essa é a tese central dele. Perfeito, perfeito. And this is, of course, a continuation of the war running throughout sacred scripture, throughout redemption history. The seed of the woman is Christ, the church, the mystical body, and the seed of the serpent is Antichrist, represented by the synagogue. Ele diz que essa é uma guerra que está postulada desde o início dos tempos, da criação do mundo, Gênesis 3 aqui, né? Ele está falando do filho da serpente, dos filhos da serpente e dos filhos da mulher, e ele está dizendo que os filhos da mulher representam Cristo e os seus, os filhos da serpente, anticristo e os seus, e a igreja, a única e verdadeira igreja, a igreja católica, ela abarca os filhos da mulher, enquanto a sinagoga de Satanás é a representação tipológica e física e metafísica dos filhos da serpente. The next theme, because it's called Saints of the Apocalypse, Escaping the Empire of Spectacle. The spectacle represents the city of man that wants to trap man in the imminent, in the earthly frame of reality. So in that frame of reality, it existed in the ancient world. St. Augustine, St. John Chrysostom speak of it much. So in the world, in the ancient world, the city of man was captured by the spectacle. In our age, we're captured by the scrying mirrors on our phone into the modern spectacle. And so we're making a relationship through the first saint until the heirs of Russia. We're doing a continuation through 10 saints using the concept of spectacle. O nome do livro é Santos do Apocalipse, escapando da realidade do espetáculo, né? E ele diz que, desde a antiguidade, período pré-cristão,
as sociedades viviam a lógica do espetáculo, que é o conceito de cidade dos homens. Você está preso metafisicamente nessa dinâmica deste mundo carnal, material. Enquanto, à medida que o tempo foi evoluindo, essa questão do espetáculo, que é a falsificação da realidade e que prende você, que afasta da realidade, que é Cristo, foi se transmutando até chegar hoje na tela do celular. Sim. E ele fala que desde o primeiro santo, Santo Estevão, até Nossa Senhora, que denuncia os erros, aqui lembra bem que é plural, né? Erros. Erros da Rússia. Para não ficar pensando que é comunismo, né? Os erros da Rússia explicam claramente a evolução dessa questão na história. E ele cita especialmente Santo Agostinho e São João Crisóstomo como santos que falaram disso, especialmente fazendo referência às eras pré-cristãs. St. Augustine would say the spectacle has a demonic ontology, sort of a mind prison that redefines reality. And for St. Augustine, the goal, if you're going to enter the reality of Christ, you had to be exorcised, literally exorcised from the demons of the spectacle before you could be catechized and baptized into the mystical body of Christ. Ele fala então que Santo Agostinho diz que a realidade do espetáculo, ela é uma realidade satânica. E que para você entrar na realidade salvífica da igreja, você precisa abandonar completamente a prisão, a egrégora, ele não disse egrégora, mas é o vírus mental, Sim. A prisão do espetáculo, do mundo do espetáculo. E aqui, quando ele fala a palavra espetáculo, parece que a gente está pensando em show, evento. É entretenimento. É o diversionismo da verdade, é o que Diversionismo, afasta da verdade, né? É. Pode ser desde um Calígula promovendo eventos sangrentos com animais no circo romano, até a tela celular fazendo você fazer scrolling e te tirando da vida real. Aqui no Brasil, o carnaval, por exemplo, né? Carnaval, acabamos de sair do carnaval. Exatamente. So it's migrated from the amphitheater to an empire that seeks to merge with us. And that is, of course, the Babylonian project in the merger of iron and clay. So that's the transhuman ultimate component. Let me begin, unless you want to say that. I'd better say that, so you change. Okay. Yeah. E ele só complementa dizendo que o que era o anfiteatro do espetáculo na Idade Antiga se transformou agora num componente que se mistura conosco. É a Nova Babilônia. A Nova Babilônia ela é transhumana, porque ela não é mais algo que está fora de você. Agora ela está misturada com você tecnologicamente falando. E esse é o elemento transhumano que vem junto com essa singularidade, né? Que vem com essa intentona satânica de nos afastar definitivamente do esquema salvífico. So the story begins with Saint Stephen and the stoning. So here's the thesis of the book, which I think is quite unique. So Saint Stephen is the first martyr of the church, and he's martyred in a fashion like Christ. He's a prototype. And the surrounding of the scene of his martyrdom is a proto-spectacle. It's hurling around, there's violence, but Saint Stephen he points to the ancient enmity between the church and the synagogue, and he said, you killed Christ, you killed the prophets. And at that moment, the windows of heaven opened up, the heavenly vision, the millennial age, the church age, between now and so that was threaded up from the incarnation, and from that insight, I'll go on, but it would be threaded into Augustine, into Saint Athanasius, into Saint Agabard. So
His identification of the eternal enmity is the moment the vision opens up. And I can get into how St. Augustine would thread this into the Transfiguration. But along with this, I know I threw a lot out there for you, Daniel. Along with this, it's connected to Christ, the true spectacle. So he's putting our gaze on the new heaven, on the earth, on the end, the beatific vision, but it's ultimately about Christ and the church. Christ is the true spectacle that can have us escape from the earthly spectacle. So all of these parts come together. And I might have to repeat this. So he's got a simultaneous spirit of militancy and martyrdom, those twin spirits identifying the enmity and opening the gates would build Christian civilization. This is very profound, Doug, very deep. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Ele começa o livro com Santo Estevão. E aí, Fred, seria legal depois, professor, o senhor fazer análise em cima disso que eu vou falar agora, porque até agora é a introdução geral da obra dele, que o senhor domina bastante bem. Mas agora vem o tema, a tese do livro, que é uma tese nova. E aí a sua contribuição, professor, do seu ponto de vista analítico, vai agregar muito. I'm asking Professor Bezerra to comment on your last talk, that I will translate now. O que ele falou aqui? Que o primeiro santo do livro é Santo Estevão. E o sacrifício de Santo Estevão, ele é similar ao de Cristo. Apesar de ele ter sido apedrejado, a circunstância é mais ou menos a mesma. Os inimigos da cruz apedrejando Santo Estevão, e ele ali une o espírito de martírio, que ele chama de twin spirits, os espíritos gêmeos, o espírito do martírio e o espírito da militância. E no mesmo momento que ele identifica o inimigo, e ele os perdoa, assim como Cristo na cruz, ele repete, ele identifica e denuncia o inimigo. Vocês mataram os profetas, vocês mataram o Salvador, vocês vêm matando desde sempre, não é só Cristo não, vocês mataram os profetas, vocês mataram... Ele diz o seguinte, que enquanto o falso, olha que poderoso isso, enquanto o falso espetáculo está acontecendo, com apedrejamento, e aquela muvuca social, e aquela justificação falsa de uma lei corrupta, o verdadeiro espetáculo está se abrindo no céu com a visão beatífica com Santo Estevão em vida. Ele tem a visão beatífica, ele enxerga a igreja na história, ele enxerga a cruz, ele enxerga a verdade da cruz. Então ele passa a ser como se fosse um canal entre o verdadeiro espetáculo, que é Cristo e sua cruz, manifestos ali na glória do céu, com o falso espetáculo que está acontecendo ali com ele mesmo, sendo apedrejado pelos mesmos inimigos. E ele, então, como mártir militante, emula Cristo e, simultaneamente, denuncia os inimigos e os perdoa. Mas ele denuncia desde sempre, não pelo ato circunstancial do assassinato injusto dele, ou do assassinato do Messias, que por acaso, e não por acaso, é a segunda pessoa da Trindade encarnada, mas desde o Antigo Testamento, com todos os profetas tendo sido, praticamente todos os profetas, tendo sido assassinados pela mesma lógica de rechaçar o reino de Deus. Como é que o senhor interpreta isso, professor? O que o senhor acha? Eu acho interessante, pode-se fazer até mesmo um paralelo, claro, guardado as devidas proporções, né, com aquele mito da caverna do Platão, que tem um pouco disso também, né? Aquele que vislumbra a realidade, ou seja, a realidade fora daquele universo artificial, criado pela rejeição do homem à vontade de Deus, né? Então o homem se aprisiona à sua própria vontade, que seria a caverna, e essa rejeição a fazer a vontade de Deus, e esse aprisionamento nessa caverna, que é as trevas da própria vontade do homem, né? Distancia o homem da realidade salvífica que se encontra exatamente fora
da caverna onde está a luz. Então, esse vislumbre de Santo Estevão, né, é como mais ou menos o do homem que sai da caverna, tem o vislumbre da realidade angélica, bela, de luz, como de fato ela é, e tenta resgatar aqueles seus que estão vivendo nessa ilusão do mundo dos homens, né? Como dizia Santo Agostinho, não é compreendido e morto. Então, o que Santo Estevão faz ali, diante do Sinédrio, e que determina a morte dele, é expor essas verdades naquele momento, que ninguém ousava fazer, né? E ele vai fazê-lo às claras, sem medo, e vai expor não só essa realidade, mas como também os crimes ao longo da história destes que rejeitam a realidade salvífica. E é interessante também, não é, que ele é retirado de dentro de Jerusalém, ele é levado para fora, como quem né, sai de dentro daquele universo fechado, dessa cidade dos homens, dessa prisão, e ali fora é que ele vai ver a visão beatífica, como uma janela que se abre no céu para ele. Acho uma analogia bastante interessante também. Fred, manda ver aí. Okay, he's comparing, making a parallel with Plato's cave. Right. Okay. Perfect. And about the people that live in a shadow, that there is a reality outside and there is something different inside. And this is created by man's rejection of God in this case. So he is imprisoned on his own will, okay? Also, he talks about that it's like, more or less like, it's a man that lives in the cave has got like a glimpse of reality, of the angelic light, okay? So, Right. there is an attempt to rescue those who are living this Yes. illusion. Okay, so he also talks about Saint Augustine that says that the one who doesn't understand that is Yes. already dead or killed. I took some notes here, okay? My memory is not as good as Daniel's. So he talks about also the crimes throughout history for those people who reject the salvific reality. And it's interesting that he's taken out of Jerusalem, okay? Yes. It's like a prototype of Christ. É como Yeah. protótipo de Cristo, né, professor? And also the church, because the church is the New Jerusalem. Okay, exactly. So yes, in all of my work, I hearken back to Plato's cave. It's very apt. Right. So this would be like the modern Plato's cave here. This is from the book. This is our Plato's cave today. Ele está dizendo que essa é a caverna de Platão de hoje, a moderna caverna de Platão. Simulacrum. But Christ himself was crucified under conditions of the spectacle. And Cristo foi crucificado sob condições de espetáculo. Foi de fato um espetáculo desde a prisão até a descida da cruz, né? and he asked the audience to feast their gaze upon him and the bloody spectacle of his death. Ele, de certa forma, direcionou a audiência para que olhasse para ele como oferta sacrificada, né? Como o sacrifício em si. Following the ritual of the Last Supper, when he invited people to eat his body and drink his blood. Repetindo o que ele já havia prefigurado na Santa Ceia, quando ele fala que as pessoas têm que comer sua carne e beber seu sangue.
This is the heavenly vision. These are the mystical body that we acquire through faith, obedience, and the sacraments, and we maintain the beatific vision of Christ, the true spectacle. O caminho do homem salvífico é se manter conectado, grudado, preso a Cristo, o verdadeiro espetáculo. E isso se faz pela fé, se faz pelos sacramentos, se faz pela obediência, portanto, dentro da igreja, da única igreja, que é o corpo de Cristo, né? Não há salvação fora da igreja por causa disso. And this is the story that all of the saints are trying to tell us right now, is Essa that é a we're história living que os santos in the estão age of querendo the great contar. deception. We believe we're living in the city of God, but we've been deceived. We're living in the city of man, and we're defining our own reality outside of the church. Esse é um ponto importante. Desculpa, sorry for the interrupt, Doug. Ele tinha dito, ele estava dizendo o seguinte, que a realidade que se apresenta hoje é que nós achamos que estamos vivendo na cidade de Deus, mas estamos vivendo na cidade do homem, e pior, estamos construindo a nossa própria realidade. Só que é uma realidade falsa, certo? Então, nós nos dissociamos da verdade e passamos a construir a nossa própria realidade. E é uma realidade falsa. So St. Augustine would use this vision in contrast, St. Stephen's vision in contrast to the spectacle, and he would connect it to the transfiguration of the redemption history and the redemption of man, and it would be the pillars. This St. Stephen's vision would be the pillars of the church's architecture, its ecclesiology, its theology, and its eschatology that would build Christian civilization from this beatific vision. E aí ele então avança na argumentação dizendo que essa dinâmica escatológica ela é inescapável e que por mais que se tente sair disso, Santo Agostinho faz uma abordagem a partir da transfiguração que mostra que essa conexão ela é definitiva. Cristo é o único caminho. Tudo se sintetiza nele. Então, enquanto Santo Stephen está olhando para a crucificação, Santo Agostinho, que abre aspas aqui, com muitas aspas, com muitas vênias, é mais platônico, ele vai para a transfiguração, tá certo? Aliás, aqui é um comentário meu, né? Santo Agostinho foi sequestrado por Calvino, Armínio e tantos outros para trazer um certo gnosticismo autônomo, que é uma combinação assassina, né? Gnosticismo autônomo, que basicamente embasa a falsa teologia protestante, né? É a falsa interpretação do remix de Platão com Santo Agostinho. E o que ele está fazendo aqui é o contrário. Ele está dizendo que nem Platão era agnóstico nesse aspecto. Porque, como o senhor mesmo explicou, Platão apresenta que a realidade salvífica está na luz que está fora de você. É Deus que vem salvar. É a luz fora da caverna. E ele, no momento de Santo Agostinho, da transfiguração como caminho de comprovação dessa realidade escatológica. Because, of course, that was the great controversy, was the millennial age and the 1,000 years, and he put it in the church age. So he put it outside of Plato's cave. A grande controvérsia era a era do milênio, né? Que é a era que está conectada à era da igreja, mas que se sobrepõe à era da igreja. E provavelmente é o que a gente está começando a viver agora, né? Que é essa transição para a era pós-cristã, né? Para o neopaganismo estruturado, né? Professor, quais são suas impressões? O que o senhor... Olha, eu acho fantástico essa análise que ele faz com relação ao mundo do espetáculo como distração e como aprisionamento. E a gente volta novamente para a ideia do mito da caverna, porque o que mantinha as pessoas na caverna
era a distração que elas eram submetidas vendo as suas próprias sombras refletidas na parede como se fossem criaturas vivas dançantes. Na realidade, era o reflexo, né, da luz do fogo que projetava a sua sombra na parede. Então, este era um mundo da distração, do entretenimento dentro da caverna. E, de certa maneira, ele tem toda a razão quando ele diz isso, com relação a Cristo, porque desde o princípio se tratou disso, porque os romanos celebravam a Saturnália, né, que era uma festa mais ou menos como o carnaval, na qual a ordem era invertida. Então, durante aqueles dias, né, os escravos eram libertos, né, então se fazia todo tipo de permissividade. Então, tudo que era proibido se tornava permitido. Mais ou menos como o carnaval, que é representado pelo Rei Momo, né, que é o cara que tem as chaves da cidade para liberação daquilo que é considerado pecado ou contravenção. E o que eles fazem com Cristo é exatamente uma celebração da Saturnália, quando eles, por exemplo, eles coroam Cristo, né, com a coroa de espinhos, dão a ele um cetro e um manto, né, e fazem dele um rei. O que eles estão fazendo é a celebração da Saturnália. Seria, né, o rei dos bobos, né? King of Fools. Exato, exato. Então, tudo é um espetáculo para os romanos, né, que vão desde o princípio até o ato final da crucifixão, fazendo daquilo um grande espetáculo, um grande entretenimento. Boa parte das pessoas que estavam presentes se comportam como quem está diante de um espetáculo. Os judeus, né, fazem parte deste espetáculo ativamente, não como mero espectador, mas ativamente. E pouquíssimos, muito poucos, né, são os que têm noção do que está ocorrendo de fato ali. Menos ainda ao final, né, de toda esta encenação feita pelos romanos. Apenas a Virgem Maria, né, e São João Evangelista permanecem ali conscientes do que realmente se passa ali, né, do verdadeiro drama que se desenrola ali. E essa repetição do espetáculo midiático, né, como forma de distração, de aprisionamento das atenções, de certa maneira, Deus se utiliza disso para chamar a atenção para uma realidade maior. Que todos os primeiros mártires, eles vão ser justamente sacrificados, martirizados, dentro de um grande evento, de um grande espetáculo, como, por exemplo, no Coliseu. Okay, I'll try to. Okay, so he goes back to Plato's cave again, and he compares this world of spectacle with it's linked to the imprisonment, and he returns to the idea of this myth of the cave, okay, as a distraction. Also, he talks about the people that are only seeing their shadows dancing on walls. They don't understand. They think it's reality, but it's just a reflection of the firelight. Also, he talks about the Romans' celebration of Saturnalia, which I don't know the name in English. So the feast of Saturn, I believe. Sure. Yeah. And it is like our carnival. So Yes. during those days, the slaves were freed, and all kind of permissiveness takes place. So everything that was forbidden now is permitted. So in Carnival here, which is represented, we have just gone through it. Here in Brazil, we call Rei Momo, but it's the King of Fools, like in the Hunchback of Notre Dame, right? So people make him a king, and
they keep on doing this during certain Saturnalia celebration with the King of Fools, and that makes this great spectacle, this like an entertainment. Yeah. And a great part of the people who are present, they behave like they are really in front of a reality, right? Yeah, that's good. Yeah. Okay, so he also talks about the J people. Yeah. They participate actively in this spectacle. Yeah. Not as spectators, but actively. Okay. Yeah, there's a lot of parts there I'd like to put together. And I think also the parallel with the crucifixion, yeah, which was, of course, a spectacle. And nobody there was understanding what was going on except for Our Lady and St. John. Exactly. yeah, there's a lot of good pieces there to put together. I just want to read quickly the thesis and then bring in the J question, and then we'll hook it back to Carnival. Okay, so here's the actual thesis. Our contention is that St. Stephen's recognition of this enmity was inseparable from the first and ultimate beatific vision. Ele começa dizendo que a visão de Santo Stephen, a visão beatífica, ela é a expressão da realidade e ela é a base do processo. Então, Santo Estevão tem a graça de enxergar a realidade a partir da visão beatífica no momento da morte dele. The vision of Christ enthroned in glory. É a visão de Cristo sentado com a glória, né? Então, Santo Estevão tem a visão beatífica da vitória de Cristo que tinha acabado de ser crucificado, né? Não tinha muito tempo que ele tinha sido crucificado. Então, ele ali tem a visão da vitória. And the spirit of truth that animated his martyrdom, and truth is capitalized because truth is Christ, and the spirit of truth that animated his martyrdom. E aí ele ressalta que o martírio de Santo Estevão foi animado pela verdade, com V maiúsculo, porque a verdade é Cristo. E, portanto, todo o processo de martírio dele foi acompanhado e calcado na verdade que é Cristo. This vision and the blood that sealed it became a catalytic force in the birth of Christian civilization. Essa visão e o sangue que acompanhou o martírio se transformou numa força catalisadora da sociedade cristã. Um objeto de encorajamento e união que acelerou a formação da sociedade cristã. In martyrdom, truth was not extinguished, but ignited. A partir no martírio, a verdade não só não foi extinta, como foi, como é que se fala ignitada, Fred? Ignição, ela foi ignitada. Ela foi startada, né? Ela foi startada, sofreu ignição. Sofreu ignição, ela começou o burning. Isso, foi ignitada. So, conversely and typologically. Tanto do ponto de vista da conversão, como da questão da tipologia. So now it's a new paragraph. Conversely and typologically, the advent of Antichrist will be marked by the very opposite. Então, ele trazendo a questão do advento do anticristo, ele diz que o anticristo, a vinda dele será justamente o oposto disso. And this gets a little hint of Carnival here. Here we go. Agora ele conecta com o carnaval. Carnaval. And the J question. Here we go. E com a questão judaica. First, the inability or refusal to discern the enmity between the two seeds. Primeira questão central da mentira carnavalesca é a incapacidade de reconhecer e apontar a inimizade eterna entre as duas sementes. A inimizade essa, que vamos lembrar, foi colocada por Deus, não é uma construção humana, é um decreto de Deus. É o que o professor Haugen chama de enmity.
Isso, inimizade. A falta de discernimento para entender esta inimizade. Inimizade. Isso. that eternal enmity. This spiritual blindness will give rise to the anti-church. Esta cegueira espiritual é que vai permitir o crescimento, o surgimento e o crescimento da anti-igreja. A counterfeit ecclesial body reconciled to the world, which denies the distinction between the city of God and the city of man. É um simulacro de igreja, counterfeit church, Pacificação. construída, pacificada e integrada ao mundo, que nega justamente essa inimizade eterna. Second, the coming of Antichrist will be marked by the immanization of the beatific vision. O segundo ponto, a vinda do anticristo será marcada pela imanentização da demonetization of... Da origem da antigreja, é a origem da antigreja, né? No, I lost the word. The coming of the Antichrist will be marked by the immanentization of The beatific vision da visão dash beatífica. Da visão the beatífica. reduction of the heavenly vision to spectacle and simulacrum. Exactly. Like this wave towards ETs and Yeah, UFOs and whatever. this is O the que tá vendo é metaphysics. isso, Yeah. que vai ter uma imanentização da visão beatífica, de forma que ela vai ser materialista e naturalista, e, portanto, espetáculo. E ela não vai sumir como visão beatífica, ela só vai ser substituída por uma falsa, que obviamente não é visão beatífica, baseada no espetáculo. Aí eu brinquei com ele. É por isso que começou essa onda tão agressiva de ETs, UFOs e etc. Aliás, o filme foi o que eu pensei. Spielberg's new movie is very connected to that, because it's the A externalization. false apocalypse, in its core. it's a false counterfeit lifting of the veil. Yes. É uma falsa, A falsificação falsificação da forma de tirar o véu. De Porque tirar você está revelando a verdade de que somos fruto de ETs, como se fosse uma verdade que você está revelando no sentido de unveil, né? Desvelando para as pessoas saberem a verdadeira história. Então, esse é o espetáculo que está sendo construído. Rather than ascending toward divine glory, man will attempt to bring the eschaton down into history, transfigured not by grace, but by technological illusion and ideological idolatry. Isso é importantíssimo. Ao invés de buscar acender a visão beatífica, o homem vai procurar trazer a escatologia para a Terra, transformando esse mundo no mundo eterno, substituindo a graça pela tecnologia das ilusões e das imagens e pelas falsas ideologias. So all of the saints that we mentioned, Saint Augustine, Saint Chrysostom, Saint Athanasius, Saint Thomas Aquinas, Saint Colby, they are all targeted in the current academic discourse of the synagogue, of all the agencies, the ADL, they're all on the hit list of anti-Semitism. So threaded throughout this story is the current push through Noahidism. So each sacred scripture itself and each of the saints are considered anti-Semitic. They need to be purged and cured. So I'm going through each of the saints and putting, as the Gaza vision is going on, they're under, each one of the saints is speaking to us why they were under attack in their time, and they're telling us how to respond in our time to this pulling of the spectacle, this preparation for war, for Gog and Magog. I'm putting a lot on the table. I'm sorry about that. But the main thread is right now, currently, and we see it, for example, down in Argentina. I mean, it's in your face. They want to prohibit sacred scripture and the saints. This is happening in our time, and people don't seem to be clued in to this issue. Aqui ele está dizendo, basicamente,
que o movimento daqueles que são contra a Santa Igreja e contra Cristo, a sinagoga de Satanás, está avançando na criminalização não só da doutrina e da verdade católica, como dos santos em si. Então ele diz que Santo Atanásio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Maximiliano Kolbe, todos que são os santos que estão no livro dele, todos estão no hit list, estão na lista dos alvos de associações como a ADL, né? São essas associações que estão promovendo esse falso conceito de antissemitismo, que no fundo vai criminalizar toda a doutrina e toda a vida sacramental católica. E aí ele fala, isso está na cara de vocês, é só olhar para a Argentina e as leis que estão sendo passadas lá, como estão sendo passadas nos Estados Unidos também. Exato. Então, o avanço do espetáculo e da imanentização da escatologia para a transformação da falsa realidade que nós estamos na realidade, aspas, perpétua, ela precisa ofuscar, sufocar a verdade histórica, o que significa basicamente criminalizar, Exato. a partir dessa chave antissemitismo, que é uma chave abstrata, criminalizar toda vida sacramental e toda a doutrina histórica, o magistério perene da Igreja Católica. E É isso que ele tá colocando. promovido essencialmente pelos governos da nova direita. Promoted by what is called right-wing. Neocons. Yeah. Yeah, they're the worst. It's political ecumenism. Trump and his crew. Yeah. By the way, Milley is one of his. Oh, he's the worst. Yes. He's given it. I could go a lot of directions. One of the things the saints are telling us right now, I could look at, I'd love to go into St. John Chrysostom. He's very powerful language against the synagogue, very direct. We need to understand what he's saying. But St. Anthony of the Desert, I have some pictures here of St. Anthony. Santo Antão, ele está falando, primeiro gostaria de ter tempo para explicar cada um dos santos e como eles se conectam e qual a dica que eles têm para nós interpretarmos a realidade atual e não cairmos no risco de engajarmos no espetáculo. E ele cita São João Crisóstomo, tem uma linguagem muito objetiva e direta na denúncia da sinagoga de Satanás, bem como São Santo Antão do Deserto, né? So St. Anthony, this is an appropriate thing to speak about during Lent. The idea of going to the desert, retreating from the cave, retreating from the spectacle, retreating from our social media. The desert monks didn't retreat in order to live outside of it, but they had to stretch themselves from the lies of this world, retreat in order to come back and participate and to redeem it. That's what people need to hear from St. Anthony today. You need to see the spectacle. You need to see the enemy. You have to understand that they're not your friends and retreat. See the dialectic. See how they operate. Be wise as serpents. So the truth of the Desert Fathers is they retreated in order to participate in Christ's redemption of all things. And we need to hear that message as well. Então ele começa dizendo que Santo Antão, que viveu numa época onde a perseguição da sinagoga contra os cristãos era evidente, século 3, 4, né? E que de certa forma é referência de Santo Atanásio, que é outro santo que ele também traz no livro. Ele está ensinando para a gente, assim como os monges, ele é o pai do monaquismo, né? Então está ensinando para a gente que os monges se retiravam do deserto, e aí ele comenta que é um momento muito oportuno, porque nós estamos na quaresma, e o deserto nos ajuda a entender a necessidade de nos afastarmos da mentira, identificarmos quem propõe essa mentira, os inimigos de Cristo, não aderirmos às suas promessas falsas, às suas seduções, nos retirarmos para participarmos da visão beatífica, para participarmos do corpo místico de Cristo. Então, a primeira lição aqui com Santo Antão não é fugir, mas é identificar o inimigo, negá-lo, qualquer acesso
a sua formação moral, mental, religiosa, não aderir e se retirar para poder participar da visão beatífica, se retirar do espetáculo social, se retirar do circo, se retirar do conjunto de mentiras que a sociedade cultiva e, portanto, a adesão integral à visão beatífica, ao corpo místico de Cristo, de maneira racional e por opção verdadeira de viver isso. É interessante também fazer um paralelo, porque Nosso Senhor faz exatamente isso. Antes de começar o seu ministério, ele se retira para o deserto. Ele vai permanecer lá no deserto um bom tempo, né? Como que para demonstrar isso, né? Que é necessário se afastar, e também com São João Batista, né? Que também sai desse mundo espetaculoso, daquele universo, né, helênico, romanizado, no próprio mundo judaico já, helenizado, romanizado. E São João Batista, então, vai para o deserto, onde ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, né? É interessante perceber essa necessidade de buscar, né, o que seria o deserto, né? Senão o silêncio, né? Que é onde Deus fala. Deus fala no silêncio e não na agitação e no barulho. The professor is making a parallel with the fact that Jesus Christ also went to the desert, okay, to get away from all these Exactly. demonstrations, Exactly. and also St. John the Baptist left Yes. during the Hellenistic, Roman, and humanized universe that was going on at the time, this very Jewish world. So that was already Hellenized. So went to the wilderness and said, I am the voice in the desert. And we get a taste of that during Lent, but we need more. Let me continue. St. Aquinas, St. Thomas Aquinas, speaks about the techniques, the dialectic that would be used to get us into the modern spectacle, the Zohar. And he said we would be ruled through contradiction. And he nipped it in the bud in his own time. These that were happening simultaneously, the Zohar, the Kabbalah. And his rule is we have to cling to the laws of non-contradiction. This is so important. And Professor Bazarha really made a great comparison that our Blessed Mother is the synthesis of all dogmas. We need to get out of the desert and understand how we're ruled through contradiction. And we see it in the news, whether it's an ICE agent or a head of state, they say one thing, and it's a type of ruling that we need to clear our mind. We need to cling to dogma and cling to the rules that St. Thomas Aquinas told us about the laws of non-contradiction. And that's why church, the dogma, the revelation of the church can't contradict itself, just as sacred scripture can't contradict itself. Ele agora traz Santo Tomás de Aquino, que viveu na época do esplendor de recriação da Cabala, de ocidentalização da Cabala e do Zohar, no século XIII, século XII, século XIII, e que foi o início do fim da cristandade, né? Marca o início do fim da cristandade, século XIII para XIV. E ele diz que Santo Tomás de Aquino traz a importância de se compreender que a dialética, que depois Hegel vai aperfeiçoar, é uma forma de produção de espetáculo e de falsas cópias. Porque você está sempre buscando a síntese do que é com o que não é. Do filho da luz com o filho da treva, da igreja com a anti-igreja, da Jerusalém celeste com a falsa Jerusalém, e por aí vai. E, portanto, a proteção do católico nesse tempo é se apegar ao dogma. E aí ele cita o Senhor, como o senhor muito bem disse, professor, e sempre diz, Maria, Nossa Senhora, é a síntese de todos os dogmas. E, portanto, o apegar-se a Maria é a proteção doutrinária, além de, obviamente, espiritual,
de permanência na realidade de Cristo. Mas qual Cristo? O Cristo de Maria. Porque Cristo pode ser qualquer coisa. Agora, Cristo de Maria é um específico. Então, se apegar ao dogma a partir da perspectiva de compreensão de que Maria é síntese de todos os dogmas, negando jogar o jogo, aceitar o jogo da dialética que destrói a lógica e destrói a realidade objetiva que é expressa pela lei da não contradição. E que, obviamente, é a primeira coisa que o Zohar e a Cabala destroem, a lei da não contradição. Sim, Porque sim. Deus pode ser bom e pode ser mal ao mesmo tempo, por aí vai, né? Saint Vincent Ferrar, So, he so- wasn't about this squishiness. He understood that the good of another, to love somebody means the good of them. And the Jews and the Muslims were lost. And he believed in very directly telling them that they were lost. And he loved them, and he told them that only through Christ can we be saved. Saint Farrar called himself the angel of the apocalypse, that he was speaking to our time. He said, if you see any flashy miracles in our day, they're not of Christ, because those abilities will be diminished. You need to be willing to be a martyr and a militant, just like Saint Stephen, and constantly speak truth to power and tell them that only through Christ can you be saved. The synagogue, and under that method, he converted many, many, many Muslims and Jews. Depois ele traz São Vicente de Ferrer, que diz a história, foi a pessoa que mais ressuscitou mortos na história da igreja, né? E São Vicente de Ferrer, ele foca na conversão do próximo, na caridade mais profunda possível, que é levar Cristo à salvação ao próximo. Que a verdade da caridade é levar Cristo e a salvação, que não há salvação fora de Cristo. Focado nos muçulmanos e nos judeus a quem ele amava profundamente, porque ele queria convertê-los, e de fato converteu muitos. E ele dizia que se apresentava como um anjo do Apocalipse, ele se apresenta dessa forma, e dizia, e é legal ler a profecia, a profecia de São Francisco Ferrer. Ele dizia que se vocês virem milagres espetaculosos, não achem que é de Cristo, porque essas capacidades foram diminuídas a partir da ascensão de Jesus. E que, portanto, a gente tem que se focar na verdade, no sofrimento, na conversão, no dogma, na vida católica sacramental, e não na busca das soluções espetaculosas. Eu gostaria de acrescentar uma observação, e uma coisa que é interessante, né, com relação ao judaísmo, porque, veja, eles rejeitam o Messias, não é? E ali no século II, eles aceitam um falso Messias. A consequência disso é uma nova rebelião contra Roma e a expulsão definitiva dos judeus daquela região pelo imperador Adriano. Agora, é interessante porque nesse momento aí, que tanto se consolida o Talmud, né, como a nova religião do judaísmo pós-bíblico, né? E também como que um movimento inverso, eles saem da luz, que era Cristo, e se refugiam na caverna, porque o livro do esplendor, o Zohar, foi escrito por Shimon Bar Yochai numa caverna. Então é dentro da caverna como se fosse aquele movimento contrário do mito de Platão, né? Ao invés de buscar a luz, se refugia na caverna, onde vai construir novas fantasias mirabolantes que são descritas no Zohar, no livro da Cabala. Okay. So the Professor Bezerra is making an observation that noticed something interesting about Judaism, that they rejected the Messiah. Yeah. But in the 2nd century, they accepted a false Messiah.
Yes. And as a consequence, there was a new rebellion against Rome and Yeah. the expulsion of the Jews for good from that region by Hadrian, the emperor. So now he says that at that moment, also the Talmud was consolidated as the new religion. Codified, yes. Yeah. And also there was a reverse movement because the book of the book that they wrote was written inside a cave. So it's a That's a good one. I like that. The Zohar. It's the reverse. opposite movement. yes, it's reverse. Instead of looking for the light, they went for the darkness. So Yeah. And I think the revelations to Muhammad came place in a cave as well. yeah, so they yeah, exactly. So he pointed out that this book of the book of Kabbalah was written inside a cave, like No, I think this is what's happening. There's a metaphysical war between the two seeds. Let me just touch on two people, Saint Athanasius and Saint Colby. now Daniel's gonna love it. Saint Athanasius is Danny's. Is Danny's? Is my preferred saint. Yes, you talked about mine. Saint Athanasius and Saint Pius X. Both of them. I love Saint Anthony of the Desert. Yeah, they're very different, but I'll, for the sake of our conversation, make some comparisons. It's a beautiful book. This one too. They're Ele speaking vai falar agora de Santo Atanásio e São Maximiliano Kolbe, que são muito diferentes, mas que ele vai juntar de uma forma que eles são complementares. Well, both were willing to endure great hardships, and either directly or indirectly, both of them deal with the Jewish question. But most importantly, they both speak to the passion of the church. And Athanasius, of course, uncompromising, speaking truth to power, denying comfort, and very much in the same vein as Saint Maximilian Kolbe. And the important thing about this book is we have to learn to communicate with them. We have to believe that we can open up our spirits and they will pour wisdom into us. And all of the saints, and right now I'm talking about these in particular, they say more than ever during the Passion, have the spirit of truth, because they're speaking to 2 Thessalonians 2:10. If you don't, are you not willing to die for this truth? You will be given over to an operation of air. Ele começa explicando, obviamente, a coragem brutal de Santo Atanásio, que não se comprometeu com a mentira, nem com a opressão, inclusive com a infiltração na igreja, porque ele não tinha que enfrentar só os judeus fora da igreja, tinha que enfrentar os arianos dentro. E Roma contra ele, e obviamente a história nós sabemos, com as excomunhões e os exílios e tudo mais, e ao mesmo tempo São Maximiliano Kolbe. E a questão dos dois, para além da questão judaica, é justamente a paixão da igreja. E a paixão da igreja precisa ser vivida, e portanto nós que estamos vivendo nesse tempo de profunda paixão, olha o que está acontecendo com a fraternidade sacerdotal agora. A única vertente que não é ecumênica e ultra-ecumênica igreja sinodal é o catolicismo de 2000 anos. O resto tudo é ecumênico. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, ele fala, se você não prestar atenção em Tessalonicenses 2:10, que significa viver a verdade conforme a verdade, renegando todo qualquer pedaço, conexão, detalhe de mentira, e pagar o preço por essa verdade, você vai ser absorvido e jogado numa operação do erro, na operação, e você vai ser sugado por isso, e vai perder, provavelmente, a sua salvação, a sua destinação eterna na visão beatífica. Então, esse é um momento crítico, e ele fala que é fundamental que a gente abra espiritualmente os nossos corações, mentes, o nosso ser, para escutar os santos, porque os santos estão falando conosco agora.
através do exemplo, através das palavras, mas também metafisicamente na comunhão dos santos. Eles estão falando conosco. I'll make another strange comparison as we're talking. St. John Chrysostom, he compared the Jewish liturgy to the spectacle. And he said we should not even put our gaze upon either. And this is harsh language for us. But in this age, when we're forced into either this religious ecumenism or the political neo-Zionist ecumenism, we have to be able to be open to listening to these messages. We have to have our gaze entirely on Christ, the true spectacle, because that's the object. And all this political ecumenism is putting our gaze outside of Christ. And so it sounds, he said, like scripture, come out of this disease. It's almost like he's saying to conservatives today, come out of this neoconservatism, come out of their wars and rumors of wars. Aí ele traz a questão, São João Crisóstomo, que está dizendo que a própria liturgia judaica, isso nós estamos falando, São João Crisóstomo é século VII, né? A própria liturgia judaica já era um espetáculo falseado, né? Um espetáculo que nós não deveríamos nos aproximar e nem olhar. Então, ele trazendo isso para a realidade atual, a gente continua não podendo e não devendo olhar para a liturgia proposta pelos inimigos de Cristo. E essa liturgia são todas as formas de espetáculo a que nós somos submetidos pelos poderes desse mundo, que são, em grande parte, pilotados por esse mesmo tipo de mentalidade, por esse mesmo tipo de anticatolicismo. E, portanto, se apegar a essa verdade, como os santos fizeram, é o caminho necessário. Bear in mind that the contemporary Jewish literature calls any allegiance to St. John Chrysostom or any of these people, the purpose and the reason behind the Holocaust. And if we cling to the wisdom of these saints, or indeed sacred scripture, we will be targeted. Ele diz que para o católico ter em mente que o que São João Crisóstomo apresenta, quando transportado para a atual liturgia judaica, significa basicamente ou negar tudo o que ele disse, São João Crisóstomo, e, portanto, renegar a inimizade e tudo que o professor está apresentando, ou manter-se fiel à realidade de 2000 anos da igreja, To contemporary, e pagar o preço caríssimo que virá por essa posição. there are two contemporary, well, there's a number of contemporary scholars that have said the Holocaust was not a product of Hitler, but St. John Chrysostom and people, there's actual articles, he's the architect of the Holocaust, the St. John Chrysostom. Ele está dizendo, inclusive, Not fazendo Hitler. referência à fala, e ele já tinha falado na fala anterior, eu sintetizei, mas ele está reforçando, que as falas de São João Crisóstomo são trazidas hoje pelos teólogos modernos judaicos como a causa essencial do Holocausto. Então, não seria Hitler o artífice do Holocausto, entendendo o Holocausto da forma que eles definem, e sim a posição da igreja explicitada por São João. Isso é que o Vaticano II... Esse é o Vaticano II. É isso. Isso está em Julius Isaac, nos seus livros, né? Isaac, yeah. Exatamente, quando ele acusa formalmente, né, todos esses santos que foram citados pelo Dr. Haugen,
como responsáveis diretos, né, pelo antissemitismo que provocou o Holocausto. É isso. Isso E a igreja aceitou essa tese, aceitou essa tese transformou num concílio e fez uma missa a partir daí. e submeteu, né, o povo católico, a orbe católica, a uma constante crise de consciência, como que fosse uma espécie de síndrome de Estocolmo, uma pressão e uma prisão psicológica que não se pode sair mais. E a subjugação do irmão mais novo ao irmão mais velho. Sim. Isso é o Concílio Vaticano II. Fred. So this is a very obscure saint. It's called Saint Agabod. He's in the early 9th century, the 800s. And what he's noticing that all of the saints notice is the project of the synagogue is to put us into a slavery system that was going on around him, and they were trading. He wanted that when the Jewish elites in southern France were capturing Christians and selling them to the Muslims, he only asked really that they could at least have a baptism. And it's really foreshadowing the days of Noahide laws and the Noahide digital surveillance system that's being created around us. And he's speaking of what happens when you don't push back on that system. Ele então traz um santo que ele define como um santo esquecido, obscuro, chamado Santo Agabod, do século IX, dos anos 800, que denuncia o sistema de escravidão que está sendo perpetrado pela elite judaica no sul da França, que captura os cristãos e vende para os muçulmanos. E ele só pede o direito de batizá-los, pelo menos batizá-los, esses cristãos que estão sendo escravizados. E o paralelismo é com um sistema que a Cabala Global está construindo de vigilância, controle, a partir da tecnologia, a partir de tudo que está sendo perpetrado, das leis e da tecnologia, da inteligência artificial e dos dados, dessas novas leis todas, e que se a gente não nega o acesso a isso, se a gente se submete a isso, a gente se torna escravo objetivamente. When we participate in their rituals, he said, like St. John Chrysostom, it creates, as we've said before, Daniel, these egregores. The egregore of Jewish messianism is first planted there with Agabod. Ele diz que Santo Agabod, assim como São João Crisóstomo dizem, se você não nega adesão a esses egregores, essas egrégoras, a esses vírus mentais, dentre eles o messianismo judaico, que substitui nosso Senhor Jesus Cristo por um Messias falso que virá, e que, por exemplo, vai cair na frase absurda de Bento XVI, agora eu falando, na frase absurda de Bento XVI, que diz que nós e eles esperamos o mesmo Messias, nós pela segunda vez e ele pela primeira vez, eles pela primeira vez, que é uma frase absurda em si própria, né? E portanto, a não adesão a essas egrégoras é um componente fundamental da nossa sanidade espiritual, né? Demonic mind prison, yeah. A egrégora é uma prisão mental demoníaca que te deixa focado numa falsa realidade encaixotada por ideias e ideologias mentirosas. St. Colby reminds us that it can be healthy to use modern media to identify the enmity and cling to the beatific vision. São Maximiliano Kolbe mostra que pode ser útil utilizar as mídias para conseguir chegar mais rapidamente à verdade e poder se conectar ao dogma. É um pouco do efeito que nós estamos fazendo aqui, né? O apostolado do professor e do professor Haugen. Aliás, queria pedir desculpa, pessoal, que eu estou com o nariz entupido, então estou desentupindo o nariz o tempo todo aqui, mas acho que minha voz está bem, ruim, tá bem. Né? Não, tá bem. Eu sinto ela fanha, enfim. Não, tá bem. Então é isso, São Maximiliano Kolbe traz o lado positivo daquilo que é ruim, ou seja, se essas mídias
são usadas para enganar e geram espetáculo, elas também podem ser aproveitadas como todo meio, mídia meio, né? Sempre, Como uma sempre, forma de acesso. é sempre possível extrair algo de bom, né, de uma coisa ruim. So I can kind of bring this airplane in a little bit here. I'll finish off talking about Our Lady of Fatima and the secrets, the warnings and the illumination. And I suggest, go ahead. Ele aterriza trazendo Nossa Senhora de Fátima, passando já por todos os santos que ele passou, e Nossa Senhora de Fátima apontando para os erros, para as operações de falseamento e de engano, as denúncias, né? So in this chapter, I do go into many different sources that look at the merger of Zionism and communism that took place in Russia during the manifestation of the Spirit. But it's really the era of Jewish messianism that's bringing all of this together, from St. Stephen to our Blessed Mother. And it's important to see the lineage of these saints and identify that in order to maintain the beatific vision. So it's a combination of the dialectic that St. Thomas warns us of. It's both sides. It's the communism and the Zionism that will bring the world into this egregore of Jewish messianism. Ele, então, a partir do estudo mais profundo de Fátima, ele entende que os erros da Rússia, especialmente olhando para a equação soviética e como foi feita a revolução, pré, durante e pós, obviamente um movimento judaico que fundia dois movimentos judaicos, o marxismo e o sionismo. Hoje travestidos de democratas e republicanos, Lula e Bolsonaro, e por aí vai, né? É o esquerdismo, e que tem dentre eles o wokeísmo, por exemplo, e o sionismo, e todos eles confluindo. E aí ele vai lá atrás, desde o primeiro Santo Estevão até hoje, é o seguinte: a linha mestra de todos esses problemas, e denúncias e revelações é o messianismo falso, o falso messianismo judaico. E é interessante, Daniel, perceber o seguinte, né, que o ilusionismo judaico se dá primeiramente com a frustração de um falso Messias, né, ali no século II, quando eles vão produzir a Kabbalah, né, o livro do Zohar, e esse segundo movimento que o Dr. Haugen menciona, que vai dar origem ao comunismo e ao sionismo, eles provêm também de um falso Messias, de uma decepção judaica com o falso Messias, que é Sabbatai Tzvi. E é dessa desilusão que surge tanto o movimento franquista, Jacob Frank, quanto o hasidismo. E ambos vão dar origem tanto ao comunismo quanto ao sionismo. Yeah, an extension of Sabbatean Frankism. Okay, Yeah. he got it. Yes, he states that as the first fake Messiah in the 2nd century gave birth to the Zohar, to the new Zohar, and the formation of the Kabbalah, that had that was being bred since 500 before Christ, but it was synthesized in the 2nd century. The same way, after another fake Messiah, Sabbatai Tzvi, The second we had two movements, Frankism and Hasidismo. Hasidism, citizen. which is right and left. Up to Schneerson and the Chabad Yes, movement. the Chabad, yes. Yeah. The Sabbatianism gave birth to Hasidism and Frankism. And they're hooked into the banking system and the societies and the intelligence communities. The full spectrum apparatus is birthed there. Yes. Isso, a partir daí nasce esse espectro global
de conexão com bancos, com sociedades secretas e Exato, exato. elites sociais e inteligência e por aí vai. E é importante uma coisa que nós não falamos quando a gente fala de São Tomás, porque um elemento central nisso é Maimônides, que foi conterrâneo de São Tomás. Então, todo esse movimento no tempo mesmo, ele tem suas expressões dos dois lados, né? Você tem São Tomás de um lado, Maimônides de outro. Então, a inimizade entre a luz e as trevas. E aí, dentro da visão hegeliana, o Vaticano II faz uma síntese Exatamente. impossível. Aliás, eu estava lendo que a primeira vez que a expressão sociedade judaico-cristã foi utilizada foi em 1997. Até então nunca tinha se usado essa expressão. I was reading the first time the expression Judeo-Christian society was adopted was in 1997. Before that, it was never used. Wow, is that current? I don't know if it's correct, but I think so, because it was in. I don't recall it. If it was 1977 or 1997. I think it's 77 in the 70s. First time. This is the false messianism. Yes. Or the Jewish messianism that's captured the whole world. The whole world looks the other way during a genocide. On top of the bones of the dead people, they're going to make the surveillance infrastructure for the world. People are ignoring it. They've been given over to an operation of air, and a Noahide digital surveillance system is being built around us, and people are blind to it because this is what we have to. Scripture says, because they do not love the truth, for the sake of their own salvation. The saints are trying, they're concerned with our salvation. Talking about the JQ matters. Ele diz que as pessoas abandonaram a verdade e não discutem mais temas centrais, como a questão judaica. E aqui, lembrando que está dentro do contexto bíblico joanino da questão judaica, não tem nada a ver com antissemitismo, tá certo? É questão teológica. Questão teológica, senão vira confusão a conversa. E aí ele tá dizendo o seguinte, as pessoas estão virando a cara por uma sociedade de controle baseada na imposição do noaísmo para todos, a partir dos ossos que estão sendo produzidos em Gaza. Então, lá existe um real genocídio que está sendo ignorado pelo mundo e que está sendo perpetrado não diretamente apenas por Israel, mas pelos Estados Unidos, como seu braço armado, com a conivência de vários países e o silêncio global, e que a partir dessa experiência de dizimação e dominação, será construído todo um aparato. That's why Trump has just created that Council of Peace. Yes, that is the alternative. That is the New World Order. That is the New World Order. It's a new Sanhedrin, isn't it? It is, and I think a person that speaks well to this is a former, the Greek Secretary of Commerce, who's also an economist, said exactly that. It's the Sanhedrin at the center of a new world order. It's just been planted. This is as significant as Bretton Woods in 1944. Nobody saw it in their own time going around it, but this is how significant the Peace Council is. And it's all Jewish messianism. We're about to go to war with Iran, and the world is lost in this Jewish messianic egregore. And also the new Sanhedrin is a precedent condition for the Antichrist, because it's the sixth law of Noah. Yes. E ele está dizendo o seguinte, eles estão à beira de ir para a guerra contra o Irã, porque os Estados Unidos e o mundo estão perdidos nesse falso messianismo. O governo americano tomando decisões absurdas em prol de Israel e do avanço, e ele fala de um economista que também era ministro, ele não falou o nome, eu não sei o nome, grego, que diz que esse conselho de paz do Trump é de fato o novo Sinédrio,
plantado no coração da arquitetura da nova ordem mundial. Perfeito. É exatamente isso. Yeah. And so from this false Jewish messianism from Fatima, and of course the message wasn't obeyed, so the disease that Saint John Chrysostom has spread throughout the whole world, her disease from the synagogue, from Antichrist. And the book finishes with the construction of the combination of the track and trace AI grid that's going on around us. So I don't know if you want to say that, but you know, so the heirs of Russia have led us into where we're being packaged for this salvation, for this Noahide surveillance system that's being built all around us. Yes. Ele termina o livro descrevendo como está sendo construído o sistema de vigilância, de controle, de monitoria, baseado nas leis de Noé, que será imposto. E outra coisa, basta ler as cartas e as comunicações do Jeffrey Epstein para ver que eles literalmente chamam todos nós de goim. Quer dizer, isso está escrito, manifesto ali. Exatamente. Né? E, portanto, as leis de Noé valem para os goim. Exato. E vão ser monitorados por esse sistema. Ele termina o livro descrevendo isso. O ano passado, o Fred vai lembrar disso, fiz uma aula onde eu coloquei um desenho que tinha uma prensa com dois eixos. A juristocracia, a inteligência artificial e a juristocracia. Esses dois instrumentos serão os instrumentos da imposição do erro. É o que nós estamos vendo. E os dois estão na mão, Sim. justamente, de quem tem poder para perpetrá-los. Sim, sim. Isso é que eu dizia com relação, por exemplo, às últimas eleições de 2022, que todo mundo estava preocupado, né, com o comunismo. Eu dizia, não, o problema está na juristocracia. O que nós estamos vivendo hoje é uma ditadura do Supremo. Yes, judiciary dictatorship. Judiciário. O problema é outro, né? É porque direita e esquerda, quando é ditadura, não tem diferença nenhuma. Porque isso não é novidade, isso começa com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução feita por juristas. A questão era criar novas leis. Né? Positivismo jurídico que substitui a lei natural e a revelação. Era essa a missão. A missão da Revolução Francesa era livrar o homem da lei natural. É exatamente isso. So the world is lost. They're looking for an earthly solution, somebody from the left, somebody from the right, and they don't know what to do without a solution from man. And we go back. Do you want to say that? No. Yeah. It's okay. So the world is looking for an earthly solution all around us. And we'll go back to St. Stephen. Just as his martyrdom and his militancy opened and the saints maintained the beatific vision, the church. So again, conversely and typologically, the advent of Antichrist will be marked by the opposite, the inability to call out the enmity, to call out their methods, their agenda. They want to put us into an anti-reality, into an anti-church. So there's an inversion of that. The solution's there with St. Stephen and all of the saints. And we are in this later hour of the apocalypse, but some of the advice is pretty simple. Nós estamos nessa hora avançada do Apocalipse. Ele diz que as receitas são simples, porque os santos já viveram e mostraram. Mas ele é gozado, porque ele fala toda hora, com muita razão, de que nós estamos sendo jogados numa falsa realidade, numa anti-igreja. E o que é que... Aí vou entrar no tema do professor, né? Aí até covardia, mas a irmã Lúcia de Fátima fala o quê? E no final dos tempos nós teremos a inversão diabólica, a confusão diabólica. Pois bem, estamos vivendo isso. A igreja renega seus santos e sua doutrina de 2000 anos para abraçar uma doutrina que é contrária a toda a revelação. Sistematiza juristocratamente a partir de um código canônico positivo, onde ela muda a doutrina, construindo novas arquiteturas de crença, fingindo uma continuidade hegeliana que é impossível.
E por isso arquitetos como João Paulo II e Bento XVI, para a construção dessa pacificação impossível. Enquanto isso, a cultura avança, todos estão perdidos e sequestrados por essa vontade de viver e aderir para encontrar o Salvador como uma solução humana, uma solução terrena, terráquea. Fred até falou Tico Molan, quer dizer. Então, é isso aí. Vamos resolver aqui. We're going to solve it right here with Tico Molan. We don't need God anymore. We don't need anybody else. No. When Nietzsche said that God was dead, he was not thinking about it. And we killed him. We killed him. What do we do? Because people that say, like, they see the dialectic both, and they fall into despair. Like, what do we? And the problem is, it's all in Scripture and the saints. We need to love truth, be uncomfortable. If you want to pick up your cross and follow Christ, he didn't promise you it would be easy. He took the Pharisees head on. He saw their money changing. He saw their lies, and he encountered them face to face. And modern man, in the words of Thomas Aquinas, would be effeminate. And this is why there's a blurring of the beatific vision. Ele fala que as pessoas que começam a perceber a falsa dialética, porque na verdade ela sintetiza por uma realidade pré-figurada em favor do falso messianismo judaico, elas tendem a entrar em desespero. A cruz é pesada. The despair, strength, Fall into despair. they fall in despair, and it gets worse when they realize that prophecies are being prefigured and created to accelerate false realities. Exactly. As pessoas entram em desespero, e mais ainda quando elas começam a perceber que as profecias estão sendo fabricadas para fazer virar realidade o que é prefigurado numa falsa profecia fabricada, que é o tal do aceleracionismo. Sim. Em prol dessa história do Messias judaico. E aí ele diz que o caminho é um só: adorar a verdade, grudar-se à verdade e viver plenamente a verdade com todo o preço que vem disto, porque o preço é caríssimo. Mas o oposto a isso é entregar-se ao erro e é fatal. E, portanto, ele relembra nosso Senhor Jesus Cristo. Quer me seguir? Eu não disse que ia ser fácil. Cristo confrontou os mesmos inimigos face a face, porque Cristo combateu o farisaísmo. O talmudismo é o neofarisaísmo, certo? Ele combateu o farisaísmo. Face a face, denunciando as suas mentiras, as suas falhas, as suas engenhosidades e engenharias sociais. A construção de uma falsa lei. Pois bem, cabe a nós fazermos a mesma coisa, apegarmos-nos à nossa cruz, carregarmos a cruz e vivermos integralmente a paixão do Senhor. Ele ainda aponta que São Tomás de Aquino disse que no final o pessoal vai ficar efeminado. É verdade, Fred. Ele diz que a realidade hoje é tão grave. É tão grave que os homens de hoje, católicos, preferem negar o combate, o confrontamento, e, portanto, renegar a verdade, a sair da sua zona de comodidade e conforto e participar da sociedade falseada. Perfeito. Excelente. So we're living in a time, we see it with AI, we see it with the acceleration of psychological operations. They are on the ground trying to accelerate the contradictions. Como ele traz a história de que, ele já falou algumas vezes, que parte da forma de controle é controlar as pessoas jogando contradições. Não sei quem é bom, não sei quem é ruim, a mesma pessoa. Não sei quem é santo, não sei quem é demônio. E você nunca sabe, as pessoas nunca sabem o que pensar sobre nada. E ele fala que é evidente que a IA, e obviamente o revisionismo histórico que a IA está produzindo, e a aceleração das contradições, das psyops, das operações psicológicas, dos falsos eventos, dos falsos cataclismas, das falsas tendências, tudo isso vai gerando angústia, desespero, e as pessoas vão buscando um salvador terráqueo, vão buscando uma solução humana. e rápida.
e rápida, quando o que nós precisamos é suportar a mentira e enfrentá-la abraçando a cruz. We need to be grounded in Christ and the dogmas of the church more than ever, because the signs and wonders are going to be coming upon us. Literally, the project of the tech oligarchy around Trump and the neocons is literally they're speaking to an AI God from the future and bringing it in. And part of this acceleration of the war is going to introduce new technologies. If we're not fully grounded in the enmity that the saints have spoken of, will be given over to a delusion. Aqui ele traz conceitos mais sofisticados de hyperstation, de aceleracionismo, de fabricação de profecias e de realidades, tudo baseado em IA, em simulações, em algoritmos, em larga escala. Ele está falando de pessoas como Nick Land, como Curtis Yarvin, como Peter Thiel, esse grupo que está em torno do Trump, do neoconservadorismo do Trump, e portanto, conectado à elite global e à cabala global e ao Estado de Israel. E ele diz que eles, então, a partir dessas dinâmicas que tem a ver com magia, tem a ver com cabala, tem a ver com Vampirismo. exato, com toda essa metafísica que é ridicularizada, eles, a partir da tecnologia, estão consultando, aqui aspas, né, um oráculo, um deus do IA, e trazendo a valor presente, antecipando essas realidades, essas profecias, e construindo este futuro. Quando, na verdade, esse deus de IA é o mito de Prometeus. O Padre Álvaro Calderon brilhantemente fala disso. É o mito de Prometeus, é a Torre de Babel, é Nimrod, é a carne que está sendo dada ao anticristo. Tanto carne quanto sistema tecnológico, sistema de sustentação. Então, ele fala justamente dessas tendências, né? O aceleracionismo, o hyperstation, e por aí vai. So the solution. It's just interesting that in sacred scripture, the phrase occurs 365 times, one time for each day of the year. Do not be afraid. Ele fala que Cristo fala na Bíblia 365 vezes, não tenham medo. É uma vez para cada dia do ano. Interessante. Celebrate. We have to embrace the victory of Christ. And our Blessed Mother has some ideas for us. Catholics are called to embrace the Sacred Heart of Jesus Christ as the source of mercy and justice. E aí a gente tem que, obviamente, se apegar à Sagrada Noiva do Senhor, a Santa Igreja, e a Cristo, porque ela também é o corpo de Cristo, como a única fonte da verdade, a única fonte de santidade e de caminho salvífico. We must, with all of our hearts, seek the Immaculate Heart of Mary as a refuge and a guide. Buscar com todo o nosso coração o Imaculado Coração de Maria, de Nossa Senhora, como nosso refúgio e nosso guia. Porque, como o professor Ben sempre diz, Maria é a síntese de todos os dogmas. E o dogma é a síntese da verdade. Portanto, não tem como a gente se afastar disso. We must ceaselessly pray, engage in penance, and particularly the rosary as a weapon against spiritual deception. Rezar, como diz Nosso Senhor, orai, vigiai, orai, rezar. Fazer penitência, e nós estamos num tempo propício para isso, a quaresma. E, acima de tudo, adotar o rosário como arma espiritual, arma de combate. We must return to truth, beauty, and tradition as the lifeblood of Christian witness. Voltar a viver pela verdade, pelo belo, pelo justo, porque isso é a expressão e é o fruto do sangue dos mártires, que são uma extensão do sangue de Cristo na cruz. E que, portanto, negar isso é negar 2000 anos de martírio, de história, de santidade, de igreja. And finally, we must be true Catholics in the way that true Catholics have always opened up their hearts and minds to the saints, because you have to believe with all of your heart
and soul that they want to speak to us, they want to help us, they want to bring us into eternity and the new heaven and the new earth. Voltar a ser, ter a fé de sempre dos católicos, estavam sempre abertos na sua compreensão a escutar os santos. E aí, não por acaso, aí comentário meu, professor, uma das primeiras coisas que Lutero mata é a comunhão dos santos, e para trazer uma igreja naturalista, uma igreja materialista e uma igreja individualista. E não por acaso é feito da obra de Lutero, mesmo que não tenha sido a vontade original dele, é a ultrajudaização do cristianismo com o protestantismo e mais ainda exponenciado no evangelicalismo, né? Perfeito, exatamente. Yes, they're part of the family. It's a heavenly family, and they want us to join. A comunhão dos santos é uma família, né, que nós precisamos participar ativamente, e os santos querem que nós entremos nessa família. Aí eu trago a frase de vários católicos importantes, que eu acho muito interessante, que é: muitos e muitos santos dariam tudo para estar vivos nessa época, combatendo por Cristo. And I've heard many, when I open my heart, say they're kind of almost jealous of the times that we're living in. Exactly. I just said that. I just said that. Portuguese. Portuguese, you didn't tell us anything. I'll start believing in telepathy, because I just said that. That's exactly what he said. Or Doug's understanding Portuguese. That's what the I other think. option. That's what we're living in an exciting time, and we need to embrace it and do not fear. Christ is saying, I've conquered death. Ele fala novamente, Cristo diz para não ter medo, porque ele fala: eu venci a morte, eu venci o mundo. Então é um tempo instigante para os santos. Sim. So, if you want to have any questions or anything, or any comments. Agora, professor, é contigo. Questões, análises, para a gente encerrar. Não, eu só tenho a agradecer ao Dr. Haug, foi fantástico, foi espetacular. Gostei muitíssimo da apresentação e estou muito ansioso para ler o livro, né? Para ler o livro do Dr. Haug. Vamos trazer esses livros para cá, Daniel. E vamos difundir, né? Vamos aí fazer o possível para tornar isso acessível e para que todos possam ler. Eu estou muito ansioso para ler. Gostei muitíssimo. Muito obrigado, Dr. Haug. So he's saying thank you very much, and he's very anxious to have a book in his own hands to appreciate all of this that was told today. We are trying to bring the book to Brazil. Oh, that would be great. I would love it if that would happen. And just a last thought. St. Stephen, as he's being stoned, mimics Christ, and he forgives the synagogue for what they've done. And we need to embrace that spirit. Ele repete como um último pensamento que enquanto Santo Estevão estava sendo apedrejado, ele abraça o martírio por amor e perdoa os inimigos, e nós temos que ter esse espírito. Não há ódio, não há repulsa, mas há uma verdade. E a partir dessa verdade, com o espírito de Santo Estevão é que o católico deve enfrentar essa realidade atual. Perfeito. Exatamente. O que eu entendo que ele está dizendo é que existem dois extremos, os dois são deletérios. Aquele que enxerga isso e passa a odiar, e, portanto, estende isso para a raça, para a região, para povo, e aí vira um criminoso. E aquele que, ao contrário, cai no irenismo infantil de que todo mundo é irmão, todo mundo quer o bem, tudo é paz, e o mundo tico-olã e tudo vai ser uma maravilha. E esses dois extremos, eles são falsos e são ruins, né? Nós temos que entender a realidade como ela é, né? Mas sempre com um olhar teológico. Exato. Então, no fundo, os inimigos de Cristo são dignos de pena. Né? So the enemies of Jesus, we have to have mercy. Worthy of mercy. Yeah, they are worthy of mercy. That's it. That's it. Doug, it's a fantastic book. I think it crowns your previous works. Thank you. As you know, we are setting up
a company that will translate your books and spread it in Brazil. We are just doing that, as Professor said, because I think the way you connect the reality we're in, the technocracy, the new paganism, the conjunction of the ultra material technology with the ultra Kabbalistic technology, and then you present us the concepts, the theological concepts regarding singularity, metaverse, and so on. It's fantastic and unique. And people have to understand that reality is expressed by time, matter, and Space. space. Thank you. And time, matter, and space are worked by historical agents. Yeah. If you don't understand the agent of history, you don't Yes. understand history. It's as simple as that. Yes. So he who have the means to impose reality and even create false realities. Yeah. That's it. Então, o professor estava dizendo que entender os tempos atuais presume entender história, mas não se entende história fora da realidade. A realidade é tempo, espaço e matéria. E não se entende realidade e história sem se entender, portanto, quem atua no tempo, espaço e matéria, portanto, o agente da história. Sim. Se você não entende o agente da história, você não está entendendo nada. Uhum, E o agente exatamente. da história é aquele que tem meios para. Uhum. Bom, só tenho a agradecer a vocês, foi excelente o programa, superou as minhas expectativas. Dr. Haugen, como sempre, né, trazendo aqui um universo de conhecimento para nós. Fantástico. Muito obrigado, Dr. Haugen. Obrigado, Daniel. Obrigado, Fred. Sempre às ordens. A todos. I would say Vamos thank dar uma you, Ave Fred. Maria? Thank you, Daniel, and thank you, Professor Bizarra. It's Thank you, always Doug. a pleasure. I Always a was pleasure. inviting us all to pray a Hail Mary. What do you think? Yeah. Let's do it in Latin. Okay, in Latin. Yes. In nome di Patris et Filii Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena Domino Benedicta tu in mulieribus. tecus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Pátria Tei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nos de morte. Amém. Amen. Amen. Amém. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Muito obrigado. Amém. Amen.